com seus 3 aninhos, também já tinha aprendido um monte de coisa. Quando ele chega no templo, ele vai desenvolver muito mais coisas, aprender muito mais coisas, mas ele já estava em processo de formação. E toda essa base dele foi fundamental para que ele não fosse influenciado pelos filhos de Eli. Eu e você, a gente precisa aprender muito. A gente precisa dedicar a nossa vida ao aprendizado com o Senhor. Eucana ia todos os anos lá a Siló, oferecer o sacrifício a Deus, fazer suas ofertas ao Senhor, como todo judeu fazia. Samuel foi aprendendo isso. E isso foi diferencial para o Samuel, quando ele chega no cenário lá da casa do Eli e vê que os filhos de Eli não são flores que cheiram. E vê que os filhos de Eli roubam as ofertas, roubam os sacrifícios. Então, eu e você, a gente precisa aprender muito em 2015. Aprender para que as coisas, quando as coisas vierem nos atacar, nós tenhamos armas para rebatê-las. Quando a gente ouvir uma bobeira sendo pregada na televisão, no púlpito mesmo, a gente fala, não é o que a Bíblia fala. A Bíblia não ensina isso. Porque nós estamos em constante processo de aprendizagem. Samuel foi assim. Samuel aprendia com o pai, frequentando lá o templo. Nós aprendemos também, quando estamos aqui reunidos, na escola dominical, quando a gente está em culto, quando a gente está no grande coletivo, mas nós aprendemos também na nossa casa. Naquele dia de manhã, a gente pega a nossa Bíblia, a gente estuda. Ou ainda quando a gente pega e vai para o canal do YouTube e vê um grande orador falando sobre a palavra de Deus, um grande nome do meio gospel falando com precisão sobre a palavra de Deus. Nós temos diferentes e diversas formas de aprender hoje em dia. Samuel aprendeu com o pai dele, depois aprendeu mais um pouco com Eli, mas eu e você temos diversas maneiras para aprender. Se você não gosta muito de uma versão bíblica, você tem outra, você tem NVI, NTLH, Almeida Revista Corrigida, Revista Atualizada, você tem de Jerusalém. Se você quer inglês, tem inglês, espanhol, tem qualquer versão. Você tem várias, um leque muito grande para você aprender. Então, nesse ano, vamos nos achegar muito mais perto de Deus, através desse processo de aprendizagem, conhecendo profundamente a vontade dEle, o que Ele quer da gente. Deus fala conosco através da palavra. É tão gostoso quando você senta na mesa de casa e você lê. Deus fala com você. Ou quando você vem à igreja, Deus fala com você. Ou quando você está lá no pequeno grupo, no culto doméstico, Deus fala com você. Deus usa a palavra dEle, as pessoas, os ambientes para nos instruir. Então, que em 2015 nós busquemos conhecer mais a Deus, através das diferentes formas. EBD, culto no lar, pequeno grupo, estudo individual, estudo com a esposa e filhos, que nós encontremos a melhor forma, mas que a gente aprenda cada vez mais de Deus. E assim como Samuel aprendeu, isso foi fundamental para a vida dele, essa influência negativa de Ofni e Finéias não invadir o coração dele, vai ser fundamental para a gente também. A gente vai crescer, a gente vai caminhar mais perto de Deus, conhecer claramente a voz de Deus e com certeza nós teremos uma vida muito mais próspera. Não próspera em dinheiro, pode até ser, mas próspera da presença e companhia do Pai. Próspera de intimidade com Deus. E isso nem prata nem ouro podem comprar. Por isso, que a gente possa investir a nossa vida aprendendo, estudando, indo atrás, correndo atrás de conhecimento do nosso Deus. Por fim, Samuel não só foi consagrado, Samuel não só aprendeu muito com os pais, também lá com o sacerdote Eli, mas ele teve uma ação que foi fundamental na vida dele. Ele colocou tudo isso em prática. Samuel praticou aquilo que ele havia aprendido. O verso 18 do capítulo 2 diz isso. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor. E o versículo 26 mesmo do capítulo diz: e o menino continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Samuel sabia muito, era um menino muito inteligente. Com certeza, Eucana fez um ótimo papel em casa, instruindo a ele. Eli também ajudou muito
processos de educação do Samuel, mas toda a teoria não valeria de nada. Se Samuel fosse pós-doutor em teologia, não ia adiantar nada se ele não colocasse tudo isso em prática. Eu e você, a gente pode conhecer muito da Bíblia. Nós podemos participar de concursos como desembanhar a espada, perguntas bíblicas e etc e tal, a gente pode ganhar medalhas, certificados, a gente pode ser o melhor. Saber de cor e salteado 376 versículos da Bíblia, saber recitar salmos completos, saber quantos capítulos, versículos, palavras, letras, livros, quantas vezes uma palavra aparece. Nós podemos estudar hebraico, grego, aprender a falar fluentemente para ler originais, podemos estudar os maiores filósofos que existiram, os maiores teólogos que já existiram, podemos ler a Bíblia inteira 3, 4, 5 vezes ao ano, mas se isso não vier acompanhado de prática, não vale nada. Se toda essa teoria não é aplicada no dia a dia, não vale nada. Conhecimento pelo conhecimento não agrega valor. Tudo aquilo que Samuel aprendeu, tudo aquilo que Samuel tinha vivenciado durante os dias dele, olhando o pai, olhando a mãe, olhando Eli, foi colocado na prática. E por isso, porque Samuel praticava o que aprendeu, as influências de Ófni e Finéias não corromperam o coração dele. Eu e você, a gente pode ser o frequentador mais assíduo da EBD. Podemos vir dar aulas, podemos nunca faltar em um culto durante o ano de 2015. Mas se a gente não colocar em prática tudo aquilo que vivenciamos aqui dentro desse tempo, não vale a pena. É muito mais proveitoso acordar tarde no domingo e tomar um delicioso café da manhã numa padaria com a família. É muito mais proveitoso, talvez não nesse mês por causa do calor, mas fazer um passeio no Parque Centenário com a família, andar de pedalinho. Porque se a gente aprende, escuta e não pratica, não vale nada. Em 2015, não vale só aprender, precisamos praticar. Eu sei que é difícil, é muito mais fácil na teoria, é muito mais fácil falar sobre prática da palavra de Deus em cima de um púlpito do que numa rua, do que caminhando, do que cozinhando, do que dirigindo. Mas esse é o desafio de Deus para a minha vida em 2015 e é o desafio de Deus para a sua vida também. Colocar em prática tudo o que a gente tem aprendido com Deus. Com certeza, quando nós fazermos isso, quando nós fizermos isso, muita coisa na nossa vida vai mudar. Eu sou muito fã do Lionel Messi. Para mim é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Ele está fora de todas as métricas e etc. Mas o que faz do Messi um cara tão excepcional, além do talento, ele é dotado de talento com certeza, mas é a prática. Se o Messi acordasse domingo 10 horas da manhã para jogar as duas, não fizesse um aquecimento, uma musculação, não controlasse a alimentação, não se preocupasse com nada, ele jamais seria quem ele é. Ele jamais chegaria lá no estádio de futebol e ia fazer o que ele faz. Jamais seria tantas vezes o melhor do mundo no futebol como ele fez, como ele foi. Ele é quem ele é, ele pratica. Ele faz o que ele faz, porque ele se dedica com o coração. Nós precisamos praticar. Nós precisamos dedicar tempo. Eles passam horas treinando. E não é só aquele treino tático, corre daqui para lá para ajudar para cá, não. É musculação, é coisa psicológica, tem depois banheira de gelo, tem mais não sei, tem um monte de coisa que a gente não tem nem ideia. Mas eles fazem. Então, eu e você, se a gente quer ter essa proteção especial contra as más influências do dia a dia, vamos praticar aquilo que a gente aprende na igreja, nos momentos de leitura bíblica, caminhando na rua e ouvindo Deus falar conosco. Vamos praticar. Nós precisamos tomar muito cuidado em 2015 com aquilo que vai influenciar a nossa vida. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que vai entrar no nosso coração. Talvez, seguindo esses preceitos e ações de Samuel, consagrando a nossa vida, aprendendo cada vez mais de Deus e da sua vontade, e colocando esse aprendizado em prática,
essas influências negativas vão ser muito menores. Ou elas virão e não vão atingir o nosso coração. Ainda que a gente cresça num ambiente hostil, num ambiente pecaminoso, como eram os filhos do Eli ali, roubando ofertas, sacrifícios, nós não nos contaminaremos, porque nós estaremos muito mais próximos de Deus. Que você, que eu, que nós como igreja, a gente tenha muito cuidado com aquilo que influencia o nosso coração em 2015. Não que influencia o que a gente veste, não que influencia o nosso tipo de corte de cabelo, o estilo de barba que eu faço, mas o que influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós possamos tomar bastante cuidado e que 2015 seja de verdade um ano novo para a gente. Um ano de consagração, um ano de aprendizagem e um ano de prática juntos sempre com Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você viva esse espetacular de Deus durante esse ano de 2015. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos chamado para algo novo e especial, para uma caminhada mais íntima e mais sincera com o Senhor, Pai. E o desejo do nosso coração é que o Senhor nos ajude nessa empreitada, de conhecer o Senhor cada vez mais, de consagrar todo o nosso ser ao Senhor cada vez mais, e de colocar em prática, ó Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido e lido na tua santa palavra. Não deixa, Pai, que isso seja só um mero conhecimento vago na nossa mente. Não deixa, Deus, que isso sejam livros nas nossas estantes. Não deixa, Pai, que sejam artigos em nossos computadores, que sejam ações práticas no nosso dia a dia, Pai. Que assim como foi em Samuel, seja conosco também. E da mesma forma como ele não foi influenciado negativamente por Hófni e Finéias, que as coisas do dia a dia, que o círculo onde vivemos, que a sociedade não nos influencie a distanciar-se do Senhor, Pai. Cuida do nosso coração, cuida da nossa vida, Pai, pois é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.
batizados, ó Pai, revestidos, ó Deus bendito, pelo Teu Espírito Santo. E agora, Pai, quando vamos para as nossas casas, que o amor do Pai, a graça